Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui, na Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. Também uma iniciativa da Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade cujo foco é justamente a qualificação do empreendedorismo, do varejo, e desse comércio digital que é tão importante hoje para a nossa economia. A minha convidada de hoje, muito especial e também uma grande amiga, Cláudia Matarazzo. Ela é consultora de comportamento, de moda, de estilo e vamos tratar hoje aqui de um tema muito importante para o mundo dos negócios, que é justamente a etiqueta corporativa, que está muito ligado ao que eu sempre falo, que é a questão das soft skills, as habilidades comportamentais. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Sei que a sua agenda é sempre muito exígua, isso é fruto da sua competência. Mas é um prazer estar aqui. Que bom, querido, o prazer é todo nosso. Eu já inicio esse nosso bate-papo, porque eu digo que não é entrevista aqui, Cláudia, é uma conversa muito informal. Já te perguntando o seguinte, você teve diversas passagens na sua vida que te levaram até essa condição de hoje ser uma digital influencer na área de moda, comportamento, etc. Mas eu sei que você também se envolveu muito com cerimonial, acho que isso te deu muita expertise. Como é que foi essa passagem até chegar aqui, Cláudia? Bom, rapidamente, eu já era jornalista especializada em etiqueta, em comportamento, tinha 10 livros sobre esse assunto. E quando lancei o 10º, que é um livro até meio icônico, porque ele é Marcelino por Cláudia, é um livro do Marcelino de Carvalho, que é um grande mestre, com comentários meus, que a editora nacional estava lançando com toda a obra do mestre. Aí eu fiz esse lançamento e mandei para o Zé Serra, que então era candidato ao governo do estado e tinha acabado de ganhar, na verdade, a eleição. Aí ele me ligou e falou, você não quer fazer o cerimonial do governo do estado? Ele é muito amigo do meu irmão e tal. Eu falei, você tá doido, governador, o cerimonial é uma coisa muito séria. Eu tenho uma amiga que fez muitos anos, a Vera Simão, e ela só me falava de coisas terríveis que aconteciam, complicadíssimas. Falava, não dou conta, governador, acho que não. E aí ele, com aquela objetividade que lhe é peculiar, falou, bom, de que adianta escrever 10 livros sobre esse assunto se na hora de arregaçar as mangas para um cargo como esse você não faz nada? Eu tive que aceitar, certo? Sim. Bom, foram 7 anos de muito aprendizado. A sorte, que eu brinquei com você antes da gente começar, que a gente tem anjo da guarda. Eu tive um anjo da guarda que logo no início da minha estada lá me ajudou muito, hoje ele é meu sócio, mas é um cerimonialista que estava há 30 anos já no Palácio, já tinha trabalhado com o Fernando Henrique em Brasília, sabia tudo de cerimonial e foi quem foi me ensinando as coisas. Ótimo. E foi um casamento, entre aspas, muito bom, porque ele era muito estrito, muito acurado e eu tinha uma visão mais assim das coisas. Então a gente acabou conseguindo um equilíbrio nos eventos do governo. Ficamos lá 7 anos, passei por Serra, Goldman, Geraldo Alckmin, e aí eu já estava com todos os cabelos brancos, achei que já estava de bom tamanho e voltei para a minha ocupação original, que é o jornalismo, as aulas, as palestras, que é um pouco mais leve, No século passado, exatamente, nós tivemos 2 grandes revoluções. A revolução da informação, que deixou todo mundo se comunicando online, ao vivo, o tempo todo, era muita informação chegando, Então, isso acabou criando ruídos na comunicação das pessoas. As pessoas começaram a achar que valia tudo, as tribos também começaram a se comunicar, porque antes você tinha tribos diferentes que não se intercomunicavam e mais atrás tinha classes sociais que também não lidavam umas com as outras. Hoje isso acabou, democratizou, graças a Deus. Só que os hábitos de algumas pessoas, de algumas culturas, de algumas empresas são diferentes uns dos outros. O que a gente faz para não perder cliente, para não pisar no calo do fornecedor, para não ofender alguém que você está querendo envolver até afetivamente, que você está lá paquerando e tal? Você tem que ter uma noção das atitudes positivas, das atitudes que são universais. Então essa etiqueta, ela é no mundo inteiro. Quando a gente fala de etiqueta, são atitudes que no mundo inteiro funcionam. No Japão, na China, aqui, na Argentina. Aí você fala, não, mas as culturas são diferentes. São.
E aí a gente tem algumas coisas específicas que são ligeiramente diferentes. Hábitos de comida, hábitos culturais ou religiosos. Mas, no geral, você cumprimentar alguém é legal, você cumprimentar olhando nos olhos e sorrindo é melhor ainda. Você não falar mal dos outros ou fofocar é uma coisa importante, principalmente no ambiente de trabalho, porque você muda de uma empresa para outra e por aí vai. Então, quando a gente fala etiqueta corporativa, é isso. Tem que ter uma comunicação rápida, eficiente e sem ambiguidade. É Perfeito. Aquilo. Bom, um outro ponto, Cláudia, que me parece bastante importante, eu vejo isso, sobretudo nessa geração Y e Z, né, que são gerações que já nasceram nesse contexto digital, né? Essa relação homem-máquina ficou muito mais, digamos assim, forte, né? E são pessoas tímidas, é uma geração, além de um pouco apática, é uma geração mais tímida, certo? E eu costumo dizer que a timideza não é uma virtude. Na verdade, a pessoa tímida, ela na verdade mata às vezes os seus próprios talentos, porque não adianta você ser tecnicamente incrível e capacitado e gabaritado se você não consegue demonstrar, de fato colocar aquilo para o mundo. Então eu queria saber de você a sua visão, se você também acha que ser tímido não é uma virtude, tá certo? Ser tímido não é uma virtude, mas também não é um defeito. A gente pode transformar essa timidez numa coisa muito especial e que está em extinção, que é a discrição. Então assim, mas eu sou tímido. Ótimo, você pode continuar a ser tímido, mas um tímido que sabe comunicar. Se eu te disser que eu sou uma pessoa tímida, ninguém acredita. Não parece. Não, eu viajo 3 dias, às vezes, a trabalho, eu não falo com ninguém, porque quem sou eu para ficar falando com as pessoas, puxando conversa? Ao contrário da minha mãe. Então, eu sou uma pessoa bem reservada, mas eu aprendi a comunicar, porque se a gente não se comunica, como dizia o Chacrinha, se estrumbica mesmo. Então, assim, o que pode fazer uma pessoa que é tímida? É focar no que o que é importante para ele, o que eu quero expressar dentro ou do meu trabalho ou da minha vida e procurar formas de comunicar isso. E aí, para isso, a gente tem as redes sociais que podem ajudar, a gente tem cursos até de oratória, porque às vezes o cara precisa falar em público, ele detesta isso. Gente, curso de oratória parece uma coisa antiga, nada, funciona, é uma coisa rápida, te deixa mais solto, ou até cursos de teatro. Eu tenho um amigo que era super tímido, fez um curso de férias de teatro. Geralmente ajuda. Nossa, saiu falando e saiu com outros interesses, é amigo hoje de um monte de gente do teatro, enfim. Então, faça alguma coisa. Aí tem o outro lado, né? Ninguém precisa cobrar de uma pessoa tímida de ser um showman, não é isso. Porque hoje todo mundo é showman, todo mundo tem vários canais, eu tenho 5 canais, Deus me livre, né? Não dá, ninguém dá conta de ser inteligente em 5 canais. Vai dar errado, vai dar ruim, né? Então, eu acho que assim, a reserva é boa. Se você é tímido, você pode se comunicar e não precisa se comunicar tanto, mas se comunique. Porque daí, quando você se comunicar, as pessoas vão prestar atenção. Perfeito. Você acha que a cultura, o repertório, ter assunto é algo importante? Isso é ótimo para o tímido também, né? Claro. Eu acho que está faltando repertório no geral para as pessoas, porque as pessoas deixaram de ler muito. Porque é mais fácil você ficar lá rodando a tela e tal. E ninguém nem tem paciência de ler o que está na tela do Instagram. É muito doido, né? Então, assim, gente, leiam. Leiam e, se for o caso, até pensa um pouquinho naquilo. Interessou, marca para aprofundar aquele assunto, porque uma pessoa que tem assunto, ela não vai se atrapalhar socialmente, né? É aquela coisa de você estar numa rodinha, você chega na rodinha, alguém está falando, você tem assunto, você tem alguma história para contar, ou você tem um interesse, ou principalmente também, que eu brinco, eu falo assim, você está perdido? Faz alguma pergunta sobre aquele assunto que estão conversando ali. Mostre interesse. Mas não me interessa nada, estão falando ali de nave espacial. Pois é, mas de repente tem alguma coisa interessante sobre nave espacial. Exatamente. Né? Então pergunta. E na verdade, Cláudia, eu acho que, claro, a leitura é fundamental, mas hoje a informação está tão acessível, quer dizer, você tem streaming, Netflix, Amazon, você tem o YouTube, que é um repositório incrível de milhões e milhões de conteúdos, você tem a inteligência artificial, o ChatGPT, quer dizer, você tem tantas ferramentas hoje para adquirir
informação, conhecimento. Não precisa ler, né? Mas procure, assista, crie um repertório, né? Faz uma coluna de interesses, e vai todo dia, faz essa lição de casa para você mesmo, porque a gente vai encontrando, a janela vai abrindo, né? Aquela janela que é estreita vai abrindo e fica mais fácil se comunicar. Eu digo uma coisa também que me parece, ao menos importante, Cláudia, que é justamente o seguinte, a pessoa, ela só adquire autoridade quando ela é uma pessoa interessante. Não é? E para você ser uma pessoa interessante, você tem que ter assunto, você tem que ter cultura. Quer dizer, na minha avaliação, a principal ferramenta para socialização é ter assunto, é ter repertório. Eu vou até um pouquinho além, vou usar o meu exemplo porque é mais fácil. Quando eu comecei a aprender cerimonial, que eu estava no governo, eu tive que aprender. Eu fui adquirindo autoridade pagando um monte de mico, lógico, e aí você vai estudando, vai percebendo e na prática você adquire uma certa autoridade. Então o que acontece? A gente adquire autoridade também quando a gente tem convicção. Perfeito. E você só vai ter convicção se você tiver segurança daquilo que você está fazendo. E aí eu me lembro que às vezes eu falava assim, gente, tem que mandar o governador ficar quieto, ou tem que mandar o governador... Então fala você com ele. Mas se a gente não falar que é o cerimonial, quem é que vai falar? Então eu me lembro até de uma vez, era com o Temer, que era na época. Tinha que descer para uma premiação e não estava na hora a história. E era o Alckmin até, era o Geraldo Alckmin, governador, e o Temer. E aí eu ouvindo lá da pessoa que estava preparando a premiação, falando, não desce agora que não está pronto, não está pronto. E o governador estava com pressa, foi saindo. E o Temer atrás dele. Aí eu parei na frente do Temer e falei, presidente, não, aqui, fica aqui. O Geraldo olhou para trás, falei, governador, não está pronto lá embaixo. Então a gente tem que ter as informações e tem que ter a convicção. Eu falei, gente, fiquem tranquilos, eu aviso quando for para descer, senão é um desastre. Então não pode ter medo, tem que ter segurança e convicção. Perfeito. Cláudia, a gente vai fazer um pequeníssimo intervalo, a gente já volta em instantes neste bate-papo incrível tratando de etiqueta corporativa. Até já. Olá, estamos de volta com Educar para Empreender, hoje entrevistando Cláudia Matarazzo. Esta profissional hipercompetente, jornalista e consultora de comportamento, moda e estilo. Cláudia, nós estávamos conversando no último bloco justamente sobre essa questão de encarar a etiqueta não como uma frescura. A etiqueta ela é, na verdade, uma ferramenta, um modelo que facilita a vida, é um paradigma de comportamento que facilita a vida, não é? E me parece que no Brasil, e eu acho que isso também deve ser um fenômeno global, às vezes se confunde falta de dinheiro, né, que não é nenhum problema, que não é nenhum pecado, aliás, está certo? O Brasil, a gente vive uma desigualdade social muito grande, mas às vezes se confunde falta de dinheiro com falta de classe. Né? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Não, falta de dinheiro não é falta de classe. Vamos voltar atrás um pouquinho. Eu tinha falado que o século XX tinha sofrido duas grandes revoluções. Uma foi a revolução da comunicação e não falei da segunda, que reflete nessa falta de classe geral que o mundo está sofrendo, que é no mundo, que foi a revolução dos costumes. Quem tem menos de 30 anos não vai lembrar disso. Isso aconteceu nos anos 60, 70. Como eu tenho 64, antes que vocês façam tanta conta, eu lembro muito bem, porque eu era criança e o mundo tinha uma cara nos anos 60 e de repente veio a revolução, veio Beatles, Rolling Stones, Woodstock, a revolução hippie, o mundo virou outro mundo. O que aconteceu? Quando a gente tinha costumes e regras e o comportamento, era muito certinho, era passado de pai para filho. A partir dos anos 60, 70, aquilo caiu por terra. Deletou-se qualquer conceito de comportamento. O que aconteceu? Anos 70, 80, 90, a geração que fez essa revolução e que era hippie, criou os filhos mundialmente sem esses valores, sem essas regras, e esses filhos cresceram com uma série de informações, mas na hora que entraram no mercado de trabalho nos anos 80, 90, as empresas perceberam que eram totalmente despreparados para
qualquer circunstância que precisasse de um pouquinho mais de traquejo social. Aí é que voltaram a se escrever os livros sobre etiqueta. É um fenômeno muito engraçado. Interessante. Porque no mercado editorial americano, que é muito forte, os livros de etiqueta tiveram um boom nos anos 80. Aqui isso chegou nos anos 90. Certo. A gente esteve na sala com Danusa em 90, exatamente, e o meu primeiro, o Etiqueta Sem Frescura, Melhoramentos, lançou em 92, porque eles me ligaram e falaram, olha, a Danusa lançou um livro sobre comportamentos, temos que fazer alguma coisa que a gente não tem nada sobre etiqueta desde os anos 70. Então, realmente resgatou-se a etiqueta, que nada mais era do que uma forma das pessoas se relacionarem no mundo que estava muito diferente. Perfeito. Já nos anos 90, tá? Isso só para a gente entender a importância da etiqueta. O que é que aconteceu? Quando chegou a Revolução da Informação, que foi um pouquinho depois, foi os anos 90, 2000, né? De internet, redes sociais, não sei o quê. Agora já estamos em 2023. Você olha como esse mundo mudou no sentido do comportamento. A gente tem um monte de gente que sabe se comunicar muito bem, como você falou, nas redes sociais, no WhatsApp, no isso, naquilo, mas na hora que entra num restaurante, paralisa. Trava. Ou numa reunião profissional, fala, não tem um assunto, não sei entrar numa roda. Então, é necessário este meio termo. É muito legal a gente ser técnico num assunto, é muito legal a gente ser craque em rede social, mas a gente precisa saber envolver o cliente, o patrão, a garota ou o cara no ao vivo. Claro. Porque tem uma vida no mundo real ainda. Claro. Não estamos ainda na Matrix. tá lá, mas né? Então, isso a gente só adquire, como você falou, com conhecimento, com muito traquejo ao vivo. Então, respondendo à tua pergunta, falta de dinheiro não quer dizer falta de etiqueta, tá? Falta de etiqueta, na verdade, é a falta do conhecimento da ferramenta, porque é uma ferramenta. Claro. Você pode adquirir na leitura, em curso, online hoje, graças a Deus, e também presenciais, porque é mais divertido, presencial, pelo amor de Deus. Então, dá para adquirir, tá? Agora, eu tenho uma história muito legal de um amigo meu hoje, querido amigo, mas quando eu conheci, ele era maquiador de um show que eu fazia nos anos 80, no Palladium, com Abelardo Figueiredo. Esse rapaz veio do Piauí, pensa, ele veio com 16 anos, não sabia ler nem escrever, era negro e homossexual, não estava fácil. Ele chegou aqui, eu conheci, ele tinha 20 e pouquinhos, chegou aqui e conseguiu montar um salão de beleza, tamanho o talento dele. Não sabia ler nem escrever, mas sabia fazer conta. O salão ia bem, obrigado, e ele foi fazer maquiagem no elenco do Abelardo Figueiredo. Lá ele conheceu a Dercy Gonçalves, que nunca mais o largou até ela morrer, ele virou o maquiador da Dercy. E eu brincava com ele, eu falava assim, Zé, você veio do Piauí e você virou maquiador da Dercy. Agora, se você tivesse nascido na Inglaterra, você estaria maquiando a Rainha Elizabeth. Porque ele era de uma educação, de uma sensibilidade, então não tem nada a ver com dinheiro, com extrato social, com aonde nasceu. É a pessoa estar antenada. Ter sensibilidade, sempre antenado. E aí eu fiquei muito feliz que há uns 10 anos atrás ele me ligou e falou, aprendi a ler. Quanta coisa que dá para fazer lendo. Olha só. Gente, mas me deu até lágrima nos olhos quando ele falou numa alegria. Falei, ai, Zé, que bom que você aprendeu a ler, né? Excepcional. Não, máximo. Não, com certeza. E aí eu te pergunto o seguinte, Cláudia, para quem está nos assistindo, tá? Que é um público de empreendedores, né? Um público que está aí no mercado, no mundo dos negócios. E a pessoa tem a dúvida do seguinte, eu vou para uma entrevista de emprego, tá certo? Ou eu vou para uma reunião de negócios tentar fechar um negócio. Como é que eu me visto? Como é que eu me expresso? Se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu olho nos olhos? Quais dicas você dá, Cláudia? Primeiro, entrevista de emprego. Estuda a tua empresa ou a área e você tem que entender que você tem que estar de acordo com aquela área. Não é de acordo com o seu estilo pessoal, porque às vezes nosso estilo pessoal não combina com uma área mais sisuda ou vice-versa. Você é mais sisudo no vestir, mas você está indo para uma área super informal. Não é legal você chegar lá de terno e gravata. Então, estuda. Qual é o dress code lá da empresa? Ah, é mais ou menos isso? Bom, vou ajustar o meu estilo a esse dress code. Homens e mulheres, não precisa estrear roupa em entrevista de emprego. Aliás, eu não aconselho. Porque roupa nova, a gente nunca sabe como é que ela vai se comportar. Sapato novo, então, nem pensar, né? Então, é assim, vai com uma roupa que você se sinta bem.
que você já usou, sabe que você se sente bem, que você tá legal, porque aí não tem erro. E confortável, né? E porque de repente ficar sentindo dor numa entrevista é horrível. Exatamente, confortável. Uma roupa confortável que esteja adequada ao que a empresa coloca ali. E eu acho que assim, o falar, porque a gente fica muito nervoso, né? Entrevista de empresa, você quer falar, quer perguntar, fica ansioso. Então, assim, primeiro ouve, respira fundo, não chega em cima da hora, procura chegar meia hora antes, que aí você se aclimata, vai no banheiro, volta do banheiro, mulher vai retocar batom, homem pode pentear a cabeça, sabe? Desliga o celular também, porque a gente não fica na neura. Né? Você vai se aclimatando e pensando na entrevista. Vai respirando fundo, vai pensando no que você vai falar ou não vai falar. Eu acho que é isso. Falar pouco no sentido de não falar demais na entrevista. Né? O entrevistador quer ouvir, mas ele quer ouvir coisas pontuais. Né? Claro. E por fim, Cláudia, uma pergunta que eu acho que é interessante porque as pessoas pensam o seguinte, até assistindo suas redes sociais, das pessoas, né, que costumam no Brasil falar de etiqueta, de moda, de comportamento, são pessoas muito sofisticadas, como você é uma mulher sofisticada, mas embora muito acessível. Eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas do seguinte, para estar bem trajado, bem vestido, precisa gastar dinheiro? Não precisa gastar dinheiro, você precisa se conhecer. O que é se conhecer? Qual que é o meu estilo? O estilo é a nossa expressão da alma, né, que eu quero expressar numa roupa, mas isso aqui tem que combinar com a tendência que está se usando ou com o dress code da empresa. Então, procura isso. Aí você vai se olhar no espelho e vai falar, eu sou loiro, eu sou moreno, eu sou preto. Então, as cores têm muito a ver. Use cores que combinam com você e eu já vou dar uma dica assim ótima. Tem uma tabela de cores de uma americana que chama Carol Jackson, Carol lê com C, Jackson. Ela tem um livro para homens e mulheres que é fantástico, que você nunca mais vai errar uma cor na tua vida. Então, assim, isso funciona, tá? No Brasil, os homens são mais morenos, de uma forma geral, são cores específicas. E aí você acerta na cor, você fica com um ar de mais saúde, você fica se sentindo bem, você não fica abatido porque a cor errada ela pode acentuar a olheira, ruga, dar um ar de cansaço para homem e para mulher. Claro. E principalmente homem que não usa tanta maquiagem quanto mulher. Então, presta atenção nessas coisas. E sempre um tom abaixo, no sentido assim, eu adoro estampado, mas você não vai de estampadão, porque a cor lisa perto do rosto, ela vai te realçar traços, vai trazer para frente as tuas cores. Então, hoje eu até tô com um estampado, é um estampado relativo. Então, assim, quanto mais elemento perto do rosto, mais confunde. Procura o liso aqui em cima, tanto homem quanto mulher. Homens, trabalhem no contraste, quando tiver com o terno, é camisa clara, terno médio ou escuro, não é tom sobre tom sobre tom, senão você vai ficar parecendo uma coisa só, né? Trabalha no contraste, a gravata mais escura que a camisa, que é mais clara que o terno, tá? Que o Wilson, que não me deixa mentir, né, Wilson? Obrigado, querido. Olha só, mas esse aspecto, assim, precisa, na verdade, estar com grifes? Não é, Cláudia? Não precisa. Precisa estar com uma roupa que te caia bem. Então, não tenha medo de pedir para fazer bainha. O homem tem mania de... não experimenta na loja. Põe aqui e fala, é meu número, sim. Cara, experimenta. Experimenta. Tira o sapato ou o tênis, põe o tênis de novo, marca essa bainha e você vai voltar na loja para fazer a bainha, porque não vai ser sua mulher, nem sua namorada, nem ninguém que vai fazer essa bainha em casa. Aí vai ficar parecendo segurança de boate, né? Que eles são muito altos, então eles compram aqueles ternos imensos e fica 3 camadas assim da bainha engruvinhada lá embaixo. Não, então a bainha tem que estar feita, cobrindo o pé, sem fazer camada, caindo bem. O ombro tem que estar no lugar, então assim, não, tá caindo esse ombro, então tá grande esse paletó, não é esse que você tem que usar. Arruma é o famoso terno de coveiro. Arruma tudo que você puder arrumar, mas arrume, tá? Porque a loja tá lá para isso. Aproveita as costureiras da loja, porque existe ainda. Mas eu pedi no site. Bom, então você tenha alguém muito legal que te faça reparos. Isso é importante. Perfeito. Cláudia, olha, quero te agradecer enormemente. Infelizmente o programa dura apenas 25 minutos e quando a entrevistada é incrível, competente, inteligente como você, passa rápido o tempo. O bate-papo foi excepcional, agradeço as dicas, né? Como eu disse no início desse programa,
A etiqueta corporativa é um tema fascinante e muito importante, porque se você executa bem essa etiqueta, esse código de conduta e de comportamento, isso só tende a potencializar os seus talentos. Isso te ajuda. É verdade, Wilson. E isso é na vida, não é só no corporativo. Quer dizer, claro que na empresa é muito importante porque é a tua carreira, mas você leva isso para a tua vida. E vice-versa, né? Traz da vida para a empresa. Com certeza. Cláudia, muito obrigado e já fica o convite para um próximo programa. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.